O próximo tópico, nós vamos falar como a ISO 31000, a norma de gestão de risco, a norma internacional e brasileira sobre gestão de riscos, pode ajudar as organizações e os profissionais que atuam nas áreas de qualidade, meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, enfim, todas as áreas. Tá? Basicamente, a ISO 31000 pode ajudar em termos de terminologia, em termos de princípios, em termos de estrutura e do processo de gestão de riscos. Agora eu estou falando em termos mais amplos, né, da gestão de risco, mas que depois pode ser trazido para um ambiente, vamos dizer, específico da qualidade, específico da gestão ambiental, específico da segurança da informação, específico da segurança e saúde no trabalho, da segurança de alimentos, etc, etc. Ok? Então, vamos ver um pouco mais em detalhes esses aspectos. Antes disso, nós consideramos que uma nova era da gestão de risco foi iniciada com a publicação em 2009 desses 3 documentos. Além da ISO 31000, que é uma norma de diretrizes, não é uma norma destinada à certificação de organizações, uma norma de diretrizes. Além dela, foi publicado o ISO Guia 73, que dá o vocabulário, os conceitos, a terminologia usada na gestão de risco, que a gente sabe que é bastante dispersa, e até o próprio, por exemplo, o TC 176 se afastou um pouco daquele documento que eu mostrei agora há pouco para vocês, do risco na ISO 9001, não está exatamente a terminologia alinhada com a 31000 ou com o ISO Guia 73. E a outra irmã gêmea, vamos chamar assim, que forma esse trio de documentos, é a norma ISO IEC 31010 sobre ferramentas e técnicas para o processo de avaliação de riscos, que faz parte de todo esse contexto, e também eu vou dar uma ideia rápida a vocês, para quem não conhece, vou dar uma rápida ideia do que a 31010 aborda. Né? Então, essa nova era, que a gente está chamando da gestão de riscos, se inicia com a própria definição reformulada de riscos. Então, em termos bem amplos, o risco agora é definido como efeito da incerteza nos objetivos. Há uma série de considerações sobre essa definição. A ISO 9001 nova, até agora pelo menos, e eu acho que vai permanecer assim, fez uma ligeira modificação nessa definição, dizendo que risco é o efeito da incerteza num resultado esperado, conforme nós já vimos. E a ISO 14001 adotou exatamente esta definição de risco da ISO 31000, efeito da incerteza nos objetivos. Tá? Então, olhando alguns aspectos básicos da gestão de risco que a ISO 31000 traz, a primeira coisa que devemos rapidamente mostrar aqui são os princípios, né? Os mandamentos da gestão de risco que, se uma organização quiser fazer uma gestão de risco de forma eficaz e eficiente, ela tem que observar, como nos princípios da qualidade ou nos princípios de responsabilidade social, por exemplo, da ISO 26000, a 31000 também traz esses princípios. São 11 princípios, né? A gestão de riscos cria e protege valor da organização, é parte integrante de todos os processos organizacionais, é parte da tomada de decisões. Então, a gestão de riscos hoje, cada vez mais, está sendo vista como um componente fundamental para qualquer processo de tomada de decisões. Aborda explicitamente a incerteza, como tudo na vida, né? Tudo é incerto, e, é claro, em maior ou menor grau, e a própria definição nova de risco traz isso embutida, né? O efeito da incerteza nos objetivos. É sistemática, estruturada e oportuna, ou seja, é desenvolvida
no timing adequado para aquela organização, baseia-se nas melhores informações e dados disponíveis, é feita sob medida, quer dizer, cada organização tem que ter a sua estrutura para gerenciar riscos, o seu processo de gestão de riscos, claro, norteados pela ISO 31000, preferencialmente, mas feita sob medida para cada empresa, para cada entidade, para cada organização. Considera fatores humanos e culturais, isso é muito importante, né, tendo em vista que a gestão de risco é uma ciência exata de uma parte, mas muito humana de outra, né, de ciências humanas. É transparente e inclusiva, é dinâmica, iterativa e capaz de reagir a mudanças e, finalmente, facilita a melhoria contínua da organização. Tudo isso é explorado em detalhes na própria ISO 31000. Então, para vocês terem uma ideia também rápida da estrutura para gerenciar riscos proposta na ISO 31000, vocês veem aqui que é um PDCAzinho, né, bem caracterizado, em que tudo começa com um mandato e comprometimento da alta direção. E aí, então, parte-se para a concepção da estrutura para gerenciar riscos, para a implementação dessa estrutura de gestão de riscos, para o monitoramento e análise crítica da estrutura, para a melhoria contínua dessa estrutura, isso, né, num ciclo contínuo de melhoria. O outro aspecto, o outro elemento central da ISO 31000 é o processo de gestão de riscos, bastante conhecido, até porque ele é exatamente o mesmo da norma pioneira no mundo todo, que foi a norma australiana e neozelandesa, a SNZS 4360, publicada pela primeira vez em 1995, depois foi revisada em 1998 e a última revisão foi em 2004. Nesse ano 2004, o QSP lançou a NZS 4360 aqui no Brasil, na versão em português, e a partir daí nós também começamos uma série de atividades de apoio a empresas, de educação e treinamento, e quando esse processo de gestão de riscos foi incorporado na ISO 31000, na íntegra, para nós, em termos do QSP, ficou muito fácil fazer essa passagem, né, da 4360 para 31000, porque o processo que vamos dizer, o coração da ISO 31000, e é esse que vocês estão vendo aqui no slide, né? Partindo-se do estabelecimento do contexto. Aliás, um outro comentário rápido, né? Não é por acaso que todas as novas normas de sistemas de gestão, não só 9001, 14001, a futura 45001 de segurança e saúde no trabalho, todas elas têm o requisito 4.1, que é o estabelecimento do contexto, entendendo o contexto da organização. É o que as diretivas ISO do anexo SL colocaram, né? Mas essa ideia já vem da ISO 31000 de 2009. Né? E aqui nesse retângulo azul, a gente tem 3 etapas do que em inglês se chama Risk Assessment, que é o processo de avaliação de riscos. E que aqui também a gente, no comitê da ABNT, que desenvolve e participa, né, do comitê internacional, que é o TC 262 de Risk Management, né, da ISO, algum problema na tradução de Risk Assessment para Risk Evaluation, essa avaliação de riscos que aparece aqui, em inglês é Risk Evaluation. E isso tudo está bem agora definido na norma, não é o caso da gente ficar entrando nesse detalhe no nosso evento aqui. Mas, basicamente, o Risk Assessment, o processo de avaliação de riscos, compreende essas 3 etapas aqui: identificação, análise e avaliação de riscos. Para definir depois, aí sim entra aquela questão que eu falei lá da subseção 6.1, da 9001, da 14001, de todas as novas normas, que é aquelas ações para
lidar com os riscos, to address risks, né, que aqui no Brasil a gente não sabe ainda se vão traduzir, mas tecnicamente seria para tratar riscos. Então, o tratamento de riscos é exatamente esta parte aqui do processo de gestão de riscos, isso tudo continuamente monitorado e analisado criticamente e também havendo comunicação e consulta com todas as partes interessadas. Então, é um processo contínuo, né, iterativo, que está perfeitamente caracterizado e é tradicional quando a gente fala em gestão de riscos, a gente que milita na área de gestão de riscos há mais de 30 anos, sabe que identificar, analisar e avaliar riscos, quando você pensa em risco ou quer gerenciar um risco, no mínimo você tem que identificar, analisar e avaliar, como mostrado aqui nessa visão parcial do processo de gestão de riscos, nessa bem-humorada história em quadrinhos aqui, né? Identificação do risco, análise e avaliação do risco e, nesse caso, o tratamento do risco foi esse que vocês estão vendo aqui. Juntando todas essas partes, ou seja, os princípios para gerenciar riscos, aquela estrutura para gerenciar riscos e o processo para gerenciar riscos, é disso também que a ISO 31000 trata, né? Essa iteratividade entre os princípios, isso se comunica aqui no mandato e comprometimento da alta administração da empresa, e a implementação da gestão de riscos se dá através do processo para gerenciar riscos. Então, em linhas muito gerais, esta é a visão panorâmica que a ISO 31000 nos traz. Para encerrar essa parte, eu coloquei aqui um slide, cuidado com a terminologia. O que eu quero dizer aqui? Todas as normas ISO vão ter esse termo aqui, riscos e oportunidades. Tecnicamente, no nosso modo de ver, e isso a gente está discutindo e levando, escalonando, vamos dizer, esse tipo de discussão, mas ainda não se chegou num consenso, mas para nós, tecnicamente, isso não é correto. Quando você fala riscos e oportunidades, sabendo que o risco pode ter uma consequência positiva também, né? Além da consequência tradicional, que quando se fala em risco, sempre se pensa em consequência negativa, mas a própria definição nova de risco, o efeito da incerteza nos objetivos, e lá tem uma série de notas explicativas, né? Diz que essas consequências podem ser negativas e ou positivas, né? Então, se a gente já parte do princípio que o risco é algo que pode ter uma consequência positiva e ou negativa, falar em oportunidades já dá um contraste direto, associando o risco a algo somente negativo e oportunidade a algo positivo, né? Então, nós temos aqui já isso sacado, vamos chamar assim, pelo pessoal do ISO TC 207 de gestão ambiental, que está desenvolvendo a ISO 14001, e eles mudaram, mesmo essa orientação das diretivas ISO, né, que é para todas as normas, porque eles viram que tecnicamente isso aí não está 100%. Né? Então, a seção 6.1 da nova norma fala em riscos associados a ameaças e oportunidades. E no nosso modo de ver, tecnicamente isso está correto. Porque ameaças e oportunidades, o que são? São fontes de risco, né? É onde tudo se origina e gera um risco, que é o efeito da incerteza nos objetivos. Um grande problema é que esse termo, oportunidade, não está definido em nenhum lugar. Em nenhuma norma ISO, isso a gente já pesquisou, de qualquer área, né, de qualquer assunto, não só sobre sistemas de gestão, e você sabe que a ISO tem mais de 20 mil normas técnicas, né, sobre vários produtos, várias tecnologias, etc., e incluindo sistemas de gestão, e nenhuma dessas 20 mil normas é definido o termo oportunidade. Então, talvez essa seja uma das origens dessa confusão terminológica
que o próprio Technical Management Board da ISO, que é o corpo diretivo técnico da ISO, definiu nas suas diretivas. Então fica aí para vocês como uma observação, né? E que isso ainda poderá gerar uma série de debates, mas o pessoal do TC 207, como eu disse, né, que está desenvolvendo a 14001, já modificou isso e, pelo menos até agora, é assim que está na versão DIS. Eu disse também, comentei antes com vocês, que mostraria rapidamente o que a ISO 31010 traz que se encaixa, né, em todas em todos esses aspectos que a gente está falando até aqui. Então, isso também está na internet, a gente já disponibilizou isso, né? E é uma apresentação aqui no SlideShare, em que temos um resumo. Estamos tendo aqui uma instabilidade, mas acho que vamos adiante aqui. Então, a ISO 31010, ISO IEC 31010, basicamente traz 31 técnicas e ferramentas que vocês podem dar uma rápida observada aqui, desde as mais simples, como brainstorming, entrevistas, né, passando também por técnicas semi-quantitativas e técnicas quantitativas, como redes bayesianas, simulação de Monte Carlo, análise de Markov, e a norma orienta onde cada uma dessas técnicas é aplicada de uma forma mais eficaz. Então, aqui também, nessa apresentação, a gente mostra uma visão nossa do QSP, juntando essas técnicas mais conhecidas, como FEMEA. Tem muita gente que acha, aliás, que na ISO 9001 fazer um FEMEA já vai resolver tudo. Vai resolver quase tudo, mas creio que há outros elementos, até em função dos requisitos que envolvem a questão de risco, que têm que ser considerados, né? E isso, na verdade, é um processo, então não vai ser só uma técnica de análise de risco que vai resolver o problema. Tem que, né, ser desenvolvido aí um processo, por menor que seja, pelo menos identificar, analisar e avaliar, e ter um critério de risco previamente definido, de aceitabilidade, né, do risco. Isso tem que ser, qualquer empresa, de qualquer tamanho, vai ter que observar, né, e em qualquer área, não só qualidade, mas nas outras também. Então, essa é uma apresentação que vocês também têm disponível e traz basicamente um resumo, né, das ferramentas. A própria 31010 pode ser visualizada num dos links que nós colocamos à disposição na íntegra, também só para visualização, sem possibilidade de download, mas está aí à disposição de todos desde 2013 ou 2012, agora a memória me falha, quando ela foi traduzida para o português, ou seja, virou norma ABNT-NBR. Então, a ABNT-NBR ISO IEC 31010, se não me engano é 2012, levou 3 anos para ser traduzida, porque é uma norma que é um grande guia, né, e tem mais de 100 páginas, 110 páginas, que então pode ser visualizada no nosso blog sobre a ISO 31000 e também em outros sites que a gente já divulgou esse link. Depois, no final, ou seja, em alguns dias, a gente pode mandar para vocês esses links para que todos possam ter acesso a esses materiais que eu estou citando aqui na apresentação.